Olha ele aí, o meu convidado chegou. O nosso Rafael Floriano também está na área, Ítalo também está na área. Hoje é bate-papo de dança. Nós vamos falar sobre carnaval e outras coisitas mais. Obrigado a você que está aqui comigo desde a outra live. Hoje é a live. E vamos lá, porque tem muita coisa para perguntar ao nosso coreógrafo, ao nosso pesquisador. Eu quero que você já envie a sua pergunta também, porque aí você consegue participar diretamente. Pode enviar aqui mesmo que eu vou lendo de acordo com o decorrer, na verdade, no decorrer da nossa live, tá? Lembrando que às 9 horas eu estou com a rainha de bateria Letícia Guimarães, rainha de bateria da Inocentes de Belfor Roxo. Atenção, povo da Baixada Fluminense, porque hoje tem live com rainha também. Mas agora é a hora do nosso querido Jardel. Acho que a gente está conectando ainda, viu? E deixa eu falar uma coisinha para vocês. Amanhã, às 20 horas, DJ Português. É o DJ queridinho das estrelas, tá? Então, você que está aí acompanhando, deixa eu atender o Jardel aqui para ver se vai agora. Amanhã, às 20 horas, é DJ Português. Daqui a pouco eu vou publicar a arte para vocês e vocês já ficam antenados. Boa noite, cadê ele? Opa! Boa noite! Tudo bem, Jardel? Tudo ótimo, e vocês? Como é que estão aí? Quer dizer que hoje é dia de samba? Hoje é dia de samba, meu filho. Eu vou te falar, eu adoro entrevistar o pessoal do samba. Eu me sinto em casa, a gente fala a mesma língua. É maravilhoso. Só quando são os mestres de bateria, Legal. eu tenho que estudar um pouco mais, porque eu não entendo quase nada de música. Mas olha, quando eu pego o pessoal de escola de samba, opa, meu filho, eu tento arrancar o enredo, tento arrancar os segredos da comissão de frente. É uma graça. Bacana, mas é isso mesmo. Cara, Curiosidade, né, cara? É muito bom. não é? Deixa eu apresentar o meu convidado de hoje para a live especial, para você que está chegando agora. Coreógrafo, professor, pesquisador, filho, sambista. Por onde ele passa, leva a dança e o samba. Arrancando nota 10 do júri, ele é pura simpatia e o que não falta é samba no pé. Senhoras e senhores, hoje comigo, o seu, o meu, o nosso, Jardel Augusto Lemos. Ô, maravilha! Quanta coisa, né? Não é? Parece até uma pessoa de 65 anos, 70, 80. Olha, às vezes eu vou dar aula, o Bonfim, às vezes eu vou dar aula. Primeiro, eu quero te agradecer, né, o convite, agradecer a galera que está entrando, perguntando mais um pouco sobre o nosso trabalho. Parabéns pela sua programação. É muito bacana a gente estar nesse momento aí, reinventando novas formas de conhecer e apresentar o trabalho. Mas aí é muito engraçado, voltando ao que eu estava falando, que às vezes os alunos recebem a ementa, o meu nome, por exemplo, agora eu vou ministrar uma disciplina no Sul, e aí eles às vezes comentam, eu falo, Jardel, primeiro, que seu nome não é nome de garoto novo. E aí, quando a gente joga o seu nome lá no Lattes para ver o que você fez, que a gente olha seu currículo, a gente fala assim, caramba, ele vai chegar um cara aqui de 70 anos, 60 anos. Aí chega eu lá com essa carinha de 25, eles ficam assustados. Que maravilha! Agora, me diga uma coisa. Eu estava pesquisando sobre a sua vida, dando aquela famosa stalkeada, e existem momentos bem marcantes da sua carreira, mas eu tenho certeza que aquele momento que você coreografou a comissão de frente que homenageou a nossa querida Zezé Mota, com certeza aquilo ali é um marco na sua vida e você realmente deve ter ficado com o coração absurdamente lotado de amor, porque Zezé Mota é uma referência para gente em vários aspectos. Conta um pouquinho pra gente como surgiu aquela coreografia, a ideia, como foi o convite para você falar na sua comissão de frente sobre essa importante mulher brasileira. Então, queridão, eu já cheguei na Sossego, né? Eu estou indo para Sossego para o meu 3º ano consecutivo, né? A Sossego tinha acabado de subir para o acesso A, tinha feito um desfile maravilhoso na Intendente Magalhães, no grupo B. E aí, de cara, o Marquinhos, eu já tinha trabalhado com ele há anos anteriores, em outras escolas, em outras agremiações, e ele me chama e fala, Jardel, olha só, o enredo vai ser afro e o enredo vai ser Zezé Mota, né?
Nós tivemos ali uma seleção de samba com sambas muito bons, e eu parti, Bonfim, diretamente pela história dela, né, por toda a sinopse apresentada pelo carnavalesco, mas principalmente pelo samba enredo. Eu criei toda aquela comissão de frente a partir do samba enredo. Né? É claro que eu precisei estudar a vida da Zezé Mota, conversar com ela, acompanhar algumas coisas, ver algumas entrevistas, mas quando eu escutei o samba, e aí eu lembro muito, assim, por exemplo, o enredo era, eu vi Mamãe Oxum, clarear na cachoeira. E aí a comissão de frente, ela mergulhava naquela comissão de frente, né, naquele momento, e utilizava-se, então, também do figurino. Então, o figurino ali também foi muito importante para essa concepção coreográfica. Mas, assim, sem dúvida, 80% da minha criação foi a partir do samba. Mas, olha, o figurino era maravilhoso. Maravilhoso. Nós tivemos alguns problemas com os figurinos, porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar, né? Às vezes as pessoas querem... Eu já fui avaliador também, já joguei comissão de frente, e a gente precisa saber que, às vezes, o coreógrafo tirou 9.8, 9.7. Não é só coreografia, é coreografia e figurino. Às vezes a coreografia é maravilhosa, o figurino é maravilhoso, mas eu já tive experiência de harmonia, eles me deram um minuto em frente à cabine do jurado e eu perdi ponto. O jurado falou, ó, lindo, maravilhoso, mas eu tiro 1/10 porque ficou muito pouco tempo. Então são várias coisas, né? São várias forças ali, né? Maquiagem também, às vezes o tempo é maravilhoso, a coreografia é maravilhosa, o figurino é maravilhoso, mas a maquiagem desaba, vou perder ponto, entendeu? Então são várias forças e que o coreógrafo não depende do coreógrafo, porque eu não sei fazer. Claro, hoje eu entendo um pouco de maquiagem, eu me meto, eu testo, mas se der uma zebra na maquiagem, a culpa não foi diretamente minha. É verdade. E aí vamos lá, né, Jardel? Você faz parte num quesito da escola que talvez seja um dos mais esperados pela Marquês de Sapucaí, que é a comissão de frente. A comissão de frente, ela se tornou uma coisa à parte, é um desfile à parte. Eu conheço diversos amigos que vão só para assistir comissão de frente, que amam, querem saber e tudo mais. É muita responsabilidade e eu acredito, eu não trabalho com carnaval, mas eu acredito que seja assim. Se der muito certo, uhul, a escola arrasou. Se der alguma coisa errada, a culpa é do coreógrafo. Sim, primeiro eu vou começar te dizendo que eu sou contra essa questão do show à parte. Mas só para dar um abraço aqui para o Carlos Alves, que é assistente, bailarino também de comissão de frente, beijo, dança com o Patrick Carvalho. E o Gustavo, que é o meu grande admirador aí da minha vida, que entrou na live aí para acompanhar a gente. Eu sou contra isso, porque eu acho que a comissão de frente ela precisa estar integrada com a escola do início, meio ao fim. Sim. Né? Eu não posso ter uma comissão de frente com um show só dela, né? Eu, Jardel, sou contra. É claro, e aí eu vou te falar uma outra questão. Eu sou uma pecinha de todo um desfile, né? O desfile ele é do carnavalesco, ele não é do Jardel, ele não é do Patrick Carvalho, ele não é... O desfile é do carnavalesco, a concepção é do carnavalesco, e eu devo obedecer o meu carnavalesco, né? É claro que se a gente conseguir trabalhar junto, melhor ainda, mas ali eu tô para cumprir uma função que é de coreografar movimento, mas a concepção artística não é do coreógrafo, a função do coreógrafo não é criar, a função do coreógrafo é criar movimentos para tal. Mas é isso que você falou, às vezes a escola ganha pela comissão de frente e perde pela comissão de frente, né? Hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido. É uma coisa bem louca, né? E vamos lá, e vocês atravessam inúmeros problemas, né? Porque é a primeira parte da escola, é a galera que bota a cara a tapa, é a galera que abre o desfile, o nome já diz. E também existem outros fatores que eu acredito que sejam alguns probleminhas que a comissão enfrenta. Eu não entendo de dança, mas eu acredito que o chão da Marquês de Sapucaí não é um local adequado para dança, tá? E outra coisa é a questão da chuva, que é muito comum nesse período do ano, né? Fevereiro e março tem muita chuva e isso deve, com certeza, ser um probleminha muito grave na vida de vocês, né? Bom, enfim, nós temos várias questões ali de irregularidades. Primeiro que a avenida ela é cheia de buracos, né? Se você passar na avenida hoje e há uma semana do carnaval, no dia do desfile, você vai ver buracos. Se por exemplo, choveu 10 minutos antes do desfile, nós teremos poças nesses buracos, né? Se a escola que vem antes, se ela tiver derramamento de óleo. Então, por exemplo, acontece muito de bailarino cair na avenida. E aí tem uma outra questão,
a avenida ela tem um declíniozinho para o lado esquerdo, porque debaixo da Sapucaí passa ali um esgoto. Então, qualquer carro, ele já entra na avenida declinado, se tiver um tripézinho, entendeu? Então, de fato, existem várias questões ali que eu costumo muito falar uma frase da Luciane Egros, que foi a coreógrafa que eu tive a honra de trabalhar pela primeira vez como componente de comissão de frente, que ela fala: a gente já entra com 10, o jurado tá ali só para tirar ponto. E é isso, cara, a gente tem vários fatores ali que vão fazer com que, de fato, você perca ponto. Então, você tem que estar muito atento. Muito atento. Agora, quando você, obviamente, deve ficar atento à previsão do tempo. Quando você vê que vai chover, já deve bater aquele desespero, né? Então, os componentes às vezes não entendem isso. Eu ensaio muito com chuva. Aprendi isso com a Gilane Cavalcante, porque eu tive a honra de trabalhar com ela durante 3 anos, na Beija-Flor e na Portela. Sim. E todos os ensaios com chuva, ela nunca desmarcou ensaio com chuva. E a gente fala isso para os componentes. Cara, se chover no dia, a gente não vai ter que entrar, então vamos ensaiar. Então, eu já passei várias situações ali na Sapucaí. Mas várias, né? De água no joelho, né? Porque ali para o setor 3 e 1, a água desce, né, em direção à Baía de Guanabara. Então aquilo ali lota. Eu fico às vezes pensando, eu nunca passei por isso. Historicamente já existiram desfiles assim. Sim. Mas, por exemplo, eu fico pensando, se um dia a comissão de frente estiver ali, ou abre alas e chover da forma que inunda aquilo ali, não tem carnaval. Entendeu? Até ano passado, nós tivemos ali o governador e outras pessoas que passaram ali nos ensaios técnicos, né? Esse ano não tem ensaio técnico, mas ano passado teve. E no ensaio técnico choveu muito. E a água, ela sobe mesmo, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar lá. Só quem vive os bastidores sabe o quanto ralamos. Mas é isso mesmo, Carlinhos. Carlinhos é maravilhoso, assim. Nós sabemos, porque estamos, tempo, né? Nós temos aí... Eu tô completando 14 anos de Avenida, então é muita história para contar. Já sabe coisa pra caramba. Agora, você falou de algo que é super importante, que é o ensaio técnico. Eu fico pé da vida, porque nós não temos mais ensaio técnico. Confesso que eu fico invejando um pouquinho o pessoal de São Paulo, que tem 2 ou 3 ensaios por ano, né? Lá no AMB. Fala Exato. pra gente, Jardel, a importância do ensaio técnico e a importância em saber votar, né? Porque tá chegando as eleições e a gente precisa ter alguém que goste minimamente de samba, porque representa a nossa realidade, a realidade do povo carioca. Infelizmente, nós estamos vivendo a pior história política do nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente para o que se refere a carnaval, né? Claro, em todos os sentidos, educação e saúde também, e eu sempre vou falar muito da educação, porque eu sou um professor. Sim. Mas o carnaval, ele nos últimos anos, né, pelo município, pelo senhor prefeito, atual prefeito, ele parece que pegou o carnaval e jogou na lata de lixo, né, em todos os sentidos. E aí é muito importante, como você disse, a gente entender o projeto político dos prefeitos e dos governantes antes. As pessoas às vezes brigam muito e eu pergunto, você já leu o projeto político? Você sabe do que aquele governante ou aquele prefeito ele está se propondo a fazer? As pessoas não sabem nem que existe um projeto político, né? O que é o projeto político? É toda a pasta daquele político para o governo dele, ou pelo menos, claro, aquilo ali ele vai tentar cumprir o máximo possível. Mas é isso, assim, aí eu fico me perguntando, né, porque a gente tem vários momentos políticos que saem, que emergem, inclusive, de dentro do carnaval, e esses políticos, eles não têm nem a força dos próprios, né, brincantes do carnaval, assim, porque, não sei, não lembro de nenhum político, né, que ganhou diretamente, né, que veio do carnaval, para poder brigar pela gente. Concordo plenamente. Inclusive, o pessoal do Samba na Intendente acabou de chegar. É exatamente essa galera que está sempre me dando um apoio e moral nas lives. Eles são maravilhosos. E o Jardel... E a Intendente Magalhães... A Intendente Magalhães sofre mais, assim. A gente está falando muito direcionado para Sapucaí, né? Grupo especial e acesso A. Mas a gente tem um grupo B, C, D e E na Intendente Magalhães, com particularidades muito diferentes. Eu já tive a honra e eu amo trabalhar na Intendente, eu amo coreografar a Intendente, mas eles passam um bocado pior do que a gente passa na Sapucaí, a Intendente passa. É um verdadeiro perrengue, né? E vamos lá, qual é a diferença de trabalhar na Intendente Magalhães, na visão artística, para Marquês de Sapucaí, para você que tem as duas experiências?
Existem muitas diferenças para os 3 grupos, né? Especial é muito diferente, Sim. acesso A na Sapucaí muito diferente, e Intendente Magalhães muito diferente. Mas da Intendente para Sapucaí, de forma bem gritante, é a largura da avenida e o número de cabines. Então, por exemplo, eu quando faço intendente, eu já falo logo pro meu carnavalesco que eu quero trabalhar com 10, no máximo 10 componentes. Por quê? A pista ela não é larga e os componentes se batem muitas das vezes, né? E você está muito próximo, você está a 1 metro isso é muito legal. Você está a 1 metro ali da pista, da arquibancada, você escuta o tempo todo o pessoal comentando, rindo, participando com você. E essa é a gênese, né? A história do carnaval começou assim, lá na Avenida Rio Branco. Então, fazer intendente é maravilhoso, assim, é esplêndido por essas experiências. Mas você também precisa entender que as distâncias de um módulo para o outro é menor e a largura também é muito menor. Então, você precisa usar menos componentes e figurinos menores também. E também tem o lance dos adereços, né? Você pode até usar um adereço na Intendente Magalhães, mas não existe o famoso tripé ou composição cênica, isso não existe lá. Não, na Intendente Magalhães, você até pode ter, mas ele tem que ser carregado, assim como na Série A. Grande abraço aí para o Anderson Dionísio, que trabalha na escolinha de Messala e Porta-Bandeira, do Manuel Dionísio, grande escolinha. Maravilha. E o Gustavo, de Aracaju, Sergipe, ano passado foi convidado para coreografar uma quadrilha lá. Então ele acabou de entrar aí na live. Um abraço. Maravilha. E aí você pode levar carregado, né, intendente? Pode levar carregado. Uma espécie de escudo, espada, alguma coisa assim, mas não pode ter o famoso pezinho, né? Não pode ter rodinhas. Isso, né? Igual na Série A na Sapucaí também. A Série A na Sapucaí você tem que ter pessoas para carregar o tripé. Você não pode ter rodinha. Entendi. Senão você já começa com menos 1/10. E aí me fala, quando você faz grupo especial, que já foi o seu caso, você também tem aquela questão de o bailarino, o profissional que está trabalhando com você, ele precisa ter, se caso você for usar aqueles equipamentos, né, aquele carrinho, enfim, o tripé, ele tem que ser menor e dar ali dentro, porque tem que esconder, porque parece que tem um número aparente, não pode ter 20, 30 pessoas. Podem ter pessoas escondidas. Isso deve dar um trabalhão para você, né? Olha, eu já fiz uma comissão de frente na Portela com 45 bailarinos. Nós éramos 4 grupos de 15. Como que você escolheu esse povo todo? Presos dentro do tripé. E eu, inclusive, só saía no último momento da apresentação, que foi o desfile de 2015. Gente. 2015. Voo de Mar Amado, Alexandre Lousada. Então, por exemplo, você tinha ali 4 equipes, né? E eu só saía no último. Eu ficava o tempo todo, eu ficava no deslocamento dentro do tripé, aí chegava em frente ao jurado, saiu o primeiro grupo, saiu o segundo, saiu o terceiro, eu só saía no quarto. Ou seja, eu me apresentava 30 segundos e ficava lá dentro. Não sei se vocês sabem, mas isso é muito legal, né? São as curiosidades. Você tem, aquilo ali é um chassi de caminhão, né? E aquilo ali é a base de gasolina, álcool, enfim. Nossa, deve ser cheiro. E o cheiro, exatamente. Então tem todo um mecanismo ali de ventilação para que você não fique respirando o tempo todo aquilo ali, porque senão você vai desmaiar, óbvio, né? Sim. E aí eles têm todo um sistema hidráulico ali para cuidar da gente, mas a gente sempre sente, né? Não tem como. E deve dar, quando você faz a seleção lá para poder buscar a galera para compor, a primeira pergunta não deve ser assim, você sabe sambar, dançar ou não? Você é alérgico? Mas sabia que eu pergunto isso, inclusive? Sim, sim, sim. Por exemplo, você é alérgico a remédio de forma geral para dor de cabeça? Porque eu, na concentração, eu já dou um remédio, geralmente eu já dou um remédio de dor de cabeça para eles, porque a minha equipe sabe, meus assistentes, eles sabem que eu que amarro a cabeça de todo mundo. Então eu amarro com uma força, né? E eu já falo, olha, meia hora antes eu vou te entregar um remédio de dor de cabeça e você não vai sentir dor de cabeça. Eu pergunto na seleção, na audição, se ele tem alergia a algum remédio. Ai, que maravilha. Agora me diz uma coisa, Jardel. Essa questão da seleção. Vamos supor que tem alguém aqui conosco e o sonho dessa pessoa é trabalhar com comissão de frente. Como que vocês anunciam? Você coloca no seu perfil, a escola avisa, abriremos seleção para a coreografia de 2021. E aí, como que funciona a sua escolha? Vai de acordo com o enredo, preciso somente de mulheres negras? Ou vai de acordo...
Explica pra gente como que é esse passo a Nós passo. temos 3 canais, né? Geralmente a página da escola, Sim. né? Essa página da escola, existem algumas páginas como o site carnavalesco, que pegam informações e republicam, né? E a página pessoal dos coreógrafos. Então, nesses 3 formatos, essa notícia vai sair aí e vai circular, né? Como você falou, bem disse, é isso aí, é pelo perfil, a gente sempre tem um perfil, né? É claro que eu adoraria trabalhar com profissionais que eu já trabalho, que eu já conheço, Sim. né? Mas tem outro ponto aí que é importante também, essa questão da entrada de novos integrantes, essa circulação da galera da comunidade, que eu gosto, né? E aí eu tô todo ano recebendo pessoas novas, mas é isso aí, cara, é muito com o perfil. Por exemplo, esse ano o Paulo Barros falou para mim, Jardel, eu não tô querendo homem ou mulher, eu só preciso que as pessoas subam e desçam o mais rápido possível. Então, assim, para subir e descer, você vai ter que fazer uma seleção para a gente poder ver como é que as pessoas, o quanto tempo que as pessoas vão, né, precisar para subir e descer essa altura X. Então, ali eu precisava de pessoas, de certa forma, com peso bem leve, né, e uma certa agilidade. Entendi. E falar nisso, em perfil, eu te pergunto, todo mundo sabe dançar? Todo mundo pode aprender a dançar? Cara, sim. Eu costumo dizer que, por exemplo, dança é movimento. E movimento, eu estou parado, meu corpo está em movimento. Então, eu estou dançando, né? Existe uma circulação sanguínea, meu corpo está pulsando, que a gente chama de potencial. O que é o potencial? É o movimento iminente para explodir, para acontecer. Então, se você vai dar um potencial, se você vai explodir, o seu corpo está prendendo esse movimento, né? Então, a gente chama na dança de movimento potencial, corpo potencial. Então, cara, óbvio que eu adoro trabalhar com bailarinos profissionais e técnicos, porque são pessoas que vão facilitar muito, mas existem vícios, né? Que muitas das vezes, quando você pega uma pessoa que não é da dança, e eu tenho pessoas, eu sempre cito isso, eu tenho pessoas que estão comigo desde o início, que não são da dança, que trabalham inclusive na Enel, na Ampla, que é a agência de luz, e ele está comigo até hoje, ele não é da dança, né? Mas ele, assim, eu demoro 3 meses, 90 dias para passar uma coreografia para ele, que para um outro eu passava em 1 semana. Mas depois que ele aprende, ele também não suja mais. Ah, é o famoso vício, né? Às vezes o bailarino, como qualquer outro Sim. profissional, ele já traz um vício que para você corrigir enquanto coreógrafo dá muito mais trabalho do que você ensinar. São trabalhos diferentes e eu acho que vai muito também do perfil do coreógrafo. Eu, como sou educador, como sou professor, e eu gosto desse processo, né? Eu não estou preocupado só com o resultado final, eu estou preocupado também com o processo, com formação. A minha forma de trabalhar é muito diferente dos outros coreógrafos, né? Então, inclusive eu coloco isso no meu canal no YouTube, todo ano eu faço making-offs, documentários sobre o processo de criação, para mostrar justamente, porque eu estou preocupado também com o processo. Eu não quero que o cara saia dali falando, pô, o trabalho foi horroroso. Tudo bem, ele pode até sair dizendo, mas ele vai também dizer que teve ali um pensamento, né, de formação de intérprete-criador, que eu gosto de chamar mais de intérprete-criador, porque eu trabalho nesse formato. Maravilhoso. Inclusive, você criou, acredito que é criação sua, um encontro de coreógrafos, né, que funciona como uma palestra, um simpósio, enfim, que você mostra a dinâmica, o processo de criação, a importância da comissão de frente, da dança, da arte. Fala um pouquinho desse projeto que, se não me falha a memória, acho que é no início do ano que funciona. Então, Bonfim, esse projeto ele surgiu primeiro porque eu tenho uma história, né, um lado acadêmico, e eu já vinha muito preocupado com esse material, né? Hoje, se você for pesquisar teses, dissertações, artigos, é muito difícil você achar qualquer coisa relacionada à comissão de frente. Você tem uma tese de doutorado da Yaskara Manzini, que é uma das coreógrafas mais antigas de São Paulo, né, que está hoje ainda trabalhando, coreografando, e ela é a única tese, sabe? Então essa é a minha preocupação, de material, de fomentar material. Outra questão é como aprender a ser coreógrafo, porque não existe curso, ninguém te ensina, não existe curso de extensão, formação. Os coreógrafos não se conversam muito, eles não te passam muito como é o processo deles. Você tem que viver, você tem que trabalhar com eles para saber, né? Então, também esse foi o segundo ponto. E o terceiro é que já existia um encontro nacional de Messalha e Porta-Bandeira, 2, na verdade, mais um especificamente da Selminha Sorriso,
Sim. Que acontece anualmente. E aí eu falei, bom, eu preciso criar, então, um evento de comissão de frente. No primeiro ano ele teve um nome, né? No segundo ano a gente precisou mudar o nome, e esse ano, que foi um formato virtual, a gente já alterou o nome dele. No ano passado nós tivemos mais de 100 inscritos e nós só tínhamos 100 vagas. Né? O evento acontece em parceria com o Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca. Sim. Então ali o espaço, o Teatro Angel tem 100 lugares e nós tivemos mais de 120 inscrições. Nós tivemos pessoas de todas as regiões do país, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Que bacana. Para você, ano passado. Então, assim, esse ano, se você olhar as nossas lives, nós fizemos 6 lives, nós tivemos, hoje, tem live que tem mais de 3 mil acessos. Olha, então, porque elas estão ainda, né, vão ficar lá pro resto da vida. Sim. Então, assim, nós temos uma procura muito grande para discutir e debater. Então, hoje, o encontro está com o nome, foi o 3º encontro nacional de pesquisadores, coreógrafos e bailarinos de comissão de frente. E tem muita gente boa aí pelo Brasil, Jardel. Você que deu essa sondada, que encontrou gente tudo que é lugar. Tem muita gente boa aí, que às vezes não é nosso país, mas é muito bom. Nosso país é maravilhoso culturalmente, né? A gente não pode só falar de carnaval, a gente tem manifestações culturais pelo país, como o Festival de Parintins, e o Carnaval do Rio traz essa galera para cá. Sim. O nosso carnaval ele não acontece sem essa galera, sem esses artistas. Nós temos ainda no norte, né, no Pará, nós temos o Círio, que é mês que vem, mas dentro do Círio de Nazaré a gente tem o Alto do Círio, que é uma procissão. Eu tive a experiência de passar por ele por 5 anos, né, com a Companhia Moderna de Dança, e aí é um cortejo que eles fazem da cidade velha toda, um cortejo de 2 horas, com 5 palcos, com comissão de frente, com mestre-sala e porta-bandeira, com tripés, que é uma galera que está atrelada à Universidade também Federal. E você tem, óbvio, né, o Festival de Gramado, de Natal, você tem o Carnaval aqui no Sudeste com uma força muito grande, você tem no Nordeste, né, além de o Festival de Olinda, você tem em Recife, Pernambuco, né? Não em Recife, mas em Pernambuco, a manifestação de Páscoa, né? Que eles fazem todo ano. Então você tem em todas as regiões do país muitos profissionais muito bons, né? E a gente aprende muito com eles. Eu não posso dizer para você que eu não aprendo com esses profissionais, aprendo muito. Por isso que eu amo o Festival de Parintins, né? Esse ano não vai acontecer, infelizmente, mas eu aprendo muito com Parintins, aprendo muito com os profissionais do Círio de Nazaré e aprendo muito com todas essas outras manifestações. Eu vejo mesmo, cara, todo ano, todas eu paro e vejo, assisto, final de semana inteiro. Você lembra que passava, você deve lembrar, passava na televisão, acho que era na Bandeirantes, o Festival de Parintins, que era transmitido. Eu sou dessa época, eu era menor e assistia o Festival de Parintins, que na minha memória passava na Bandeirantes. E era tão legal, eu achava aquilo tão incrível, tão longe da minha realidade, mas tão bonito. E hoje em dia nem é mais transmitido na TV, pelo menos eu acredito que não. Nunca mais ouvi falar na transmissão do Festival de Parintins, que eu tanto gostava. Assim como outras coisas, como concurso de Miss, né? Era tão bacana a gente assistir, né? São memórias da minha infância, da entrada da minha adolescência, que eu realmente amava. Jardel, eu estava assistindo um vídeo na internet e que vocês desfilaram pela Unidos da Tijuca, já de manhã, claro, e era uma coreografia que acho que caíam uns pães, né? Que tinha toda essa pegada, o enredo, e de manhã bem cedo, acho que já era 5 ou 6 horas da manhã, e me fala, você ficou preparado desde 8 horas, 9 horas da noite, aguardando seu último a desfilar, amanhecendo em plena Marquês de Sapucaí, haja energético. Muito. Olha, para você ter uma noção, nossa concentração ali foi 1 da tarde. Nós chegamos na concentração 8 da noite. 1 da tarde para poder fazer as barbas, né? Para poder colar as barbas, tem toda a questão técnica de tempo para secar. Mas assim, ali tem uma outra questão que eu chamo a atenção naquele vídeo, né? É que a gente, enquanto profissionais do carnaval, a gente debate e discute muito, né? É claro que a Rede Globo, ela vem se aprimorando muito, mas a Rede Globo, às vezes, ela não mostra o trabalho como um todo, ou como deveria mostrar, né? Por exemplo, ali, a comissão de frente, ela perde muito quando a gente não mostra o espetáculo todo, o início, meio e fim.
Então, ali é um exemplo disso. A comissão de frente, ela tem uma câmera muito de plano geral e ela acaba não mostrando o efeito. Se você, acredito eu, que você não tenha percebido o que aconteceu ali, né? Porque, primeiro, estava de dia, como você falou, os pães, de fato, nós não pensamos isso, pensamos muitas coisas, mas os pães também eram claros, e aí isso dificultou. Se fosse à noite, ele seria visto melhor, né? Sim. Mas aí a comissão, a Fátima Bernardes cita, mas não aparece, porque também se tivesse uma câmera detalhe, um plano detalhe, ou um plano mais fechado, você ia conseguir ver o que tinha acontecido na avenida. Ah, sim. Então, desfilar cedo ainda tem essa questão, né? Você precisa... Tem essas questões. Em várias questões que vão desde as cores até como é transmitido, a transmissão, o tipo de plano, e aí entra cores, entra a questão de... Sim, sem dúvida. Nossa, meu Deus. Paleta de cores. Que a gente imagina. Se você pensar a cor do seu figurino, por exemplo, ali a escola foi pensada de certa forma, né? Sim. Mas a gente não pensou que o pãozinho desse tamanho, né? Nós testamos aquele pãozinho, você não tem noção. Nós testamos muito aquele pãozinho. No making off eu consigo mostrar uma parte daquilo, do que aconteceu ali. A gente teve que colocar, no final a gente descobriu que tinha que colocar um chumbinho dentro para ele poder ter o peso. Porque a gente tinha que calcular a quantidade e o tempo que ele caía da altura. Então nós testamos vários tamanhos e ele ficava leve, e vento, e chuva. Então, no final dele, nós chegamos à conclusão de que ele tinha que ter esse pezinho, no tamanho tal, na quantidade de 100 a 120, para que os bailarinos pudessem catar, né, no tempo que nós tínhamos, que eram de 20 segundos. Né? Mas nós não pensamos na cor, né? Quer dizer, pensamos na cor, mas não sabíamos que nunca testamos ele às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã, e não apareceu tão bem no vídeo. Talvez se ele fosse mais escuro, ele fosse aparecer. Mas pensamos nos figurinos. Se você olhar a paleta de cores dos figurinos, do azul até... Ele era todo no azul, do azul claro ao azul escuro, e do amarelo claro ao amarelo escuro. Né? Então eram cores fortes que pudessem contrastar com o tripé, que era todo em tom de terra, né? De deserto. Mas vou te falar, a coreografia, toda a encenação era linda, era maravilhosa, e eu acredito realmente que as pessoas que assistiram ali ou pela TV podem ter percebido o quanto era bacana e tinha tudo a ver com o enredo, né? Inclusive, foi o ano que você trabalhou, se não me falha a memória, com o Laíla. Isso, eu já tinha trabalhado com a Laíla enquanto bailarino na Beija-Flor, no Enredo de Brasília, de 2010, se eu não me engano. Sim. Mas foi o primeiro ano que eu trabalhei com ele, diretamente como coreógrafo, né? No grupo especial. Foi maravilhoso, aprendi muito, né? Salve o Laíla aí. Né? Uma verdadeira escola. Muito bom. E o Laíla tem aquele negócio mesmo que a gente vê que ele é incisivo, é daquele jeito, igual aparece no dia da transmissão? Ou ele é um paizão tranquilão, só faz cena? Cara, eu vou te dizer uma coisa. É claro que dá dor de barriga, né? Óbvio, quem sou eu, Jardelzinho, chegando no grupo especial para trabalhar com Laíla. E aí eu tive várias reuniões com ele, mas várias. O projeto não era aquele, o projeto era um outro. Quando eu apresentei o meu primeiro projeto, e aí foi muito engraçado isso, porque diferente desse ano com Paulo Barros, no primeiro ano eu tive uma liberdade de criar a concepção da comissão de frente. Então, eu participei de todos os processos diretamente. E aí eu me lembro que eu cheguei com a minha pastinha no barracão para mostrar, porque aí quando eu vou mostrar o meu projeto, eu levo tudo desenhado. E aí eu apresentei meu trabalho e todo mundo, tanto os 5 carnavalescos, eram 5 carnavalescos, mais o presidente, o Fernando Horta, né? Os 5, mais o Fernando Horta, aprovaram meu projeto. Aprovaram, assim, e eu saí dali e falei, vou beber todas. Preciso beber todas para comemorar. Só que a gente foi fazer um orçamento e aquilo não era viável, ficou muito caro. E aí o diretor de carnaval me chama e fala, Jardel, você precisa pensar um plano B, não vai dar certo. E aí eu fui para casa mais uma vez, sentei com a minha equipe, que é maravilhosa, eu amo meus assistentes, Ana Paula e Vitória, que trabalham comigo, meu braço esquerdo e direito, e nós criamos um segundo projeto. E aí, quando eu apresentei primeiro para o Laíla falou, Jardel, é melhor que a primeira, porque essa ideia tem muito a ver com o enredo. É o enredo purinho, é a escola inteira. Vai ser esse. Não quero mais nem tentar o orçamento da outra. Entende, né? Opinião de quem tem não sei quantos bilhões de anos de Marquês de Sapucaí, né? E aí teve uma outra questão. Aí eu comecei a criar, desenvolver, né, coreograficamente, e o medo dele assistir, porque ele vai um dia assistir seu ensaio, né? E é aquele dia que eu entro assim, fico com dor de barriga o dia inteiro.
E aí ele chegou, estava chovendo, ele chegou primeiro. Eu marquei, ele saiu 8 horas na Sapucaí, 9, ele chegou 8h30. Quando eu cheguei, ele já estava com o carro dele lá dentro do carro. O Machine falou, ó, o Laíla já está te esperando. Aí os bailarinos chegaram. Aí nós fomos, apresentamos para ele. Aí ele fez uma pequena alteração num tempo e falou, tá ótimo, tá maravilhoso. Há muito tempo que eu não vi uma coreografia de cara, sem restrições. Você conseguiu desenvolver a ideia original. Parabéns. E aí foi embora. Que maravilha! Ai, para ufa. você que está chegando agora, esse é o nosso Jardel Augusto Lemos, o nosso coreógrafo. Hoje, à frente da Sossego, Escola da Série A. E me diz uma coisa, Jardel. Hoje nós temos, assim, um pouco de receio de tudo que a gente vai falar. Porque existem os julgadores da internet, né? Existem os juízes da internet. Tudo que você posta, tudo que você fala, você tem que estar preparado para ser metralhado. Você, como artista, você obviamente tem suas redes sociais e você posta o seu trabalho. Como que você lida com as questões de críticas? Quando você lida com as questões de que não gostei, não foi isso, não sei o quê. No geral, os haters, os famosos haters, como que você lida com essa galera? Deixa eu só fazer um apontamento aqui. Olha, quem entrou aí foi o Juscelino, que eu acabei de citar. Esse aí é o meu bailarino, que está comigo desde o início, meu intérprete criador, que está comigo desde o início, que não é da dança. Opa, ele é o Juscelino. Arrasando! Então, Bonfim, a minha primeira preocupação é em relação... eu trabalho em diversas áreas, né? Então, assim, eu sou professor de educação infantil, eu trabalho numa escola privada, em 2 escolas privadas aqui em Niterói. Então, eu tenho sempre uma preocupação de saber o que vai para a minha rede, né? E a minha rede social, ela é uma rede social que ela é profissional. Claro, eu coloco ali umas questões de pessoais, como o que eu gosto de comer, onde eu estou passeando, viajando, mas ela tem a intenção de ser profissional. E muitos dos meus trabalhos eu consigo pelas redes sociais, por incrível que pareça. O Facebook e o Instagram, eles me vendem muito. Então eu tenho todo um cuidado, né, do que vai realmente para minhas redes sociais. Mas é claro que nós somos humanos e a gente sempre vai passar por isso, né? A gente sempre vai ter pessoas que vão... E isso é bom também, que bom que as pessoas não gostam muito da gente, porque nem Deus agrada todo mundo, né? E o legal das pessoas é justamente isso, das pessoas serem diferentes e pensarem diferentes. Eu acho que isso é muito bacana. Então, eu não fico muito apegado em relação a isso, não. Eu tenho um cuidado, sim, do que vai para minhas redes sociais, tá? Mas eu leio sempre, escuto, mas também respondo, se tiver que responder. Mas eu não fico muito preocupado, não. Esse é o nosso Jardel Augusto Lemos, o nosso querido coreógrafo. Jardel, você está hoje na Série A. Existe uma promessa de barracão para a Série A, de uma espécie de Cidade do Samba 2, que isso é falado desde quando a gente era criança. Você acha que isso vai sair do papel? Que o novo representante da cidade do Rio de Janeiro, que eu espero que seja novo, ele vai realmente assumir essa causa, ele vai abraçar? Qual a sua expectativa sobre esse projeto que até hoje nunca saiu do papel? Olha, tem tanta gente legal entrando. Agora o Alex Cerqueira, grande representante aí de Maceió, da maquiagem. Beijo, tem um histórico Alex lindo Cerqueira. e maravilhoso, professor da Universidade Federal. Aprendo muito com ele. Alex, acabei de falar aí da potência do Nordeste e de quanto o Sudeste aprende com vocês. Então, cara, eu penso que sim, eu penso que isso vai acontecer um dia, eu preciso acreditar que isso aconteça, né? Porque sem sonhos a gente não vive de fato. Hoje a Sossego, ela vem crescendo dentro do Carnaval da Série A, tanto é que ela chegou na Série A e não caiu mais, né? A Sossego, ela tem uma subvenção da Prefeitura de Niterói, o que é maravilhoso, o que faz com que a escola se destaque também dentro da Série A, porque ela é uma das únicas que tem as 2 subvenções, ou no caso de hoje, a Série A não tem nenhuma, do município do Rio, então a Sossego já está na frente porque ela tem a subvenção de Niterói. Então, eu espero que... Porque isso faz muita diferença, né, Bonfim? As pessoas não têm noção. Outro dia, nós estávamos conversando nas redes sociais, brincando, e as pessoas sempre falam muito mal do Carnaval, mas as pessoas não têm noção que o Carnaval funciona o ano inteiro, né? Funciona o ano inteiro. Então, assim, o Carnaval ele já acaba, o desfile, uma semana, um mês depois, as pessoas já estão desmontando tudo para começar a refazer. Se você não tem uma estrutura mínima, né, você não consegue trabalhar. E o barracão, ele é necessário por uma questão de saúde, por uma questão trabalhista.
outro componente maravilhoso que entrou aí da Bahia, Douglas Amaral, dançou comigo na Portela, dançou comigo na Beija-Flor e agora tá dançando na companhia de Balé Castro Alves, meu amigo. Um prazer te rever aqui. Um abraço, Douglas. Seja bem-vindo. E vamos aguardar e pedir a Deus que a nossa cidade do Samba 2 saia do papel, porque a gente que saia do papel. Porque, inclusive, falando de indústria de carnaval, temos aí 3 grandes projetos ou 3 grandes falas que estão ajudando e muito nesse momento de pandemia, que é Não É Só Folia, o Barracão Solidário e o Bailado Solidário, que é para você ajudar principalmente os profissionais da dança, os profissionais do samba, porque muitos estão sem salários, estão sem o dinheiro que ganhavam, porque não tem quadra aberta, não tem nada funcionando. E aí, vamos sobreviver como? Entra aí no Não É Só Folia, Bailado Solidário Exato. E Barracão Solidário para ajudar. Ah, Diogo, mas eu também estou sem grana. Calma, você pode ajudar de várias outras formas. Lá você vai conseguir analisar e ler passo a passo. Fala um pouquinho da importância dessas iniciativas, Jardel, para o mundo do samba. Bonfim, você falou uma questão muito importante. Às vezes a ajuda está no compartilhamento. Se você compartilha ou que você coloque no seu Instagram, no seu Facebook, isso faz muita diferença, porque você parece que não, mas isso faz com que essa iniciativa chegue a muitas outras pessoas. Então, às vezes, você não tem um valor financeiro, mas só compartilhar é bacana. Ou fazer um vídeo, ou fazer, né? Como você falou, a gente está falando aqui o tempo todo, né? O carnaval, ele funciona o ano todo, né? Você não tem as quadras funcionando, você não tem os barracões funcionando, você não tem as parcerias com as escolas, né? As escolas buscam patrocínio o tempo todo, né? Quando não é um patrocínio com a prefeitura, com as prefeituras locais, eles são patrocínios privados. E isso faz toda a diferença para a escola, né? Então, ter esses movimentos solidários nesse momento é muito importante, porque as pessoas estão passando necessidade, sim. Porque as pessoas vivem, né, e precisam trabalhar. Então, se a pessoa não tem como se bancar, não tem como viver, não tem como se alimentar, isso é muito sério nos dias atuais. A gente sabe que ajuda existe, né? Ajuda política existe, mas R$600 é muito pouco. Quem é que vive com R$600 hoje? Quem é que paga a conta de luz, aluguel, de uma hora para outra é muito pouco. E a gente sabe que agora reduziu até dezembro. Então a gente precisa ajudar sim, muito. E você pode ajudar seguindo, compartilhando, marcando seus amigos lá nas redes sociais. Anota aí, Bailado Solidário, Não É Só Folia e Barracão Solidário. Querido Jardel, eu separei 10 nomes ligados à dança e muitos deles ligados ao carnaval. E eu quero que você fale a importância dessa pessoa, talvez na sua construção como profissional. Até mesmo você já citou alguns nomes que eu já tinha anotado, porque eu, dando aquela stalkeada, eu vi que são amigos em comum. E outros você pode falar a importância para o mundo do samba, né? Para o mundo da coreografia. Vamos lá. Encabeçando a lista, Gislaine Cavalcante. Gislaine Cavalcante, ela é memória, né? Ela é uma das coreógrafas com mais campeonatos no Carnaval Carioca. Então você não tem como hoje falar de comissão de frente sem falar da Gislaine, porque de fato ela e o Fábio de Mello são duas pessoas, né, atemporais dentro do quesito. Maravilha! Hélio Bejani. Hélio Bejani, de forma, eu costumo sempre dizer isso, como a potência e a força que as pessoas, às vezes, elas não sabem que elas têm de ensinar, ou nós mesmos, de forma indireta. O Hélio Bejani, ele é um coreógrafo que, para mim, ele, ao longo do tempo, ele vem trabalhando e trazendo, a cada ano que passa, trabalhos muito diferentes. Você não vê o Hélio Bejani se repetindo. Então, isso eu aprendo com ele de forma... Eu não sou amigo dele, né? Eu não tenho um contato com ele, ele nunca participou do evento, mas de forma indireta, ele me ensina isso, de você não cair nos clichês coreográficos. Isso é muito importante. E o que falar de Marcelo Misailides? Marcelo Misailides é a minha referência, não tem como. Marcelo Misailides e Fábio de Mello são as minhas duas referências. O tempo, então, que ele esteve na Vila Isabel, para mim, são as melhores produções dele. Vamos agora de Cláudia Mota. Cláudia Mota, ela é
ela tem a vida e a experiência dela no balé, né, no Teatro Municipal, e ela é muito contemporânea, né, ao meu trabalho também. E ela teve poucos trabalhos, mas trabalhos muito fortes, né? E eu costumo, às vezes, dizer que ela tem ali uma pegada do Fábio de Mello, porque a grande importância da dança dela é trazer o figurino com diálogo com o movimento. E isso é muito legal. Que bacana. E o que falar de Priscila e Rodrigo Neri? Eles dois deram aí uma nova reformulação para as comissões de frente, né? No ano de 2009, junto com Paulo Barros em Um Segredo. E a gente tem ali várias linhas, várias demarcações no tempo da comissão de frente. A era do Fábio de Mello, a era dos guardiões, dos antigos guardiões, que eram as pessoas mais velhas da escola. Nós temos a era coreográfica e nós temos a era do segredo. Então não tem como se falar dessa era atual que nós estamos vivendo hoje, 2020, 2021, sem falar de Rodrigo e Priscila. Maravilha! E o que falar de Patrick Carvalho? Patrick Carvalho, eu acho que ele é a força da comunidade, né? Ele veio de dentro da comunidade, ele veio da Alegria da Zona Sul, ele mora dentro da comunidade, ele tem um trabalho social lindo, ele forma jovens o ano todo. E aí, quando você olha para a garra do Patrick Carvalho na avenida, a força que o Patrick Carvalho tem na avenida, você não tem como se emocionar. E eu aprendo isso com ele todo ano. Eu sou fã do trabalho, é outro coreógrafo que eu sou fã e aprendo com ele muito. Que maravilha! E o que falar de Sérgio Lobato? Sérgio Lobato é a mesma coisa, assim, não tem como falar de Sérgio Lobato. Ele é um período muito grande da dança, com trabalhos muito marcantes, né? Ele tem uma linha mais clássica de movimentação, e isso é muito bacana, porque você também consegue olhar para os trabalhos dele, né, e entender não só a movimentação clássica, mas como os desenhos espaciais. Uma característica dele também muito grande é trabalhar essas grandes movimentações e deslocamentos. E isso é muito bacana, porque quando você olha um trabalho de cima, principalmente como é a dança Sapucaí, né, e você olha para o trabalho dele e você fala assim, caramba, de tempo em tempo ele muda os movimentos espaciais. Então, hora é um círculo, hora é um triângulo, depois ele faz um quadrado. Isso é muito legal do trabalho dele e eu aprendo muito. Coisas que só coreógrafo interpreta e vê, porque eu não vi. Olha, eu sou totalmente leigo. Ele falando, eu fico viajando. Eu falo assim, gente, tem que ser realmente o cara entendedor, né? Pra gente que é leigo, é tudo lindo e maravilhoso, tá tudo ótimo. Mas, Bonfim, se você olhar, duvido que se você não olhar uma comissão parada, tipo modelo palco italiano, fazendo tudo chapado, e você olhar uma comissão de frente, você olhar uma comissão de frente que a cada piscar de olho você vê um desenho novo no espaço, aquilo te prende muito mais, é o que a gente fala de barriga. É uma comissão de frente que não vai te dar uma barriga, você vai ficar o tempo todo olhando. Ela pode ser horrível em várias coisas, mas você está o tempo todo olhando. Agora você pega uma comissão de frente que fica 1 minuto, uma frente única, chapada, aquilo te cansa. Então, parece que não, mas vocês, espectadores, estão o tempo todo respondendo isso pra gente. Quando a gente vê que vocês estão lá assim, ó, olhando, vocês podem falar, nossa, olhando até porque não tá gostando. Mas se você muda o tempo todo as coisas, aquela dinâmica te prende. Maravilha. E isso é uma característica dele. Maravilha. Aulão do nosso professor Jardel Augusto Lemos. E o que falar de Carlinhos de Jesus? Carlinhos de Jesus, não tem como, né? Olha, é muito engraçado, porque em 2013, 2014, quando eu fui para Em Cima da Hora, aquela comissão de frente seria do Carlinhos de Jesus, mas ele estava, acho que não me engano, na Mangueira, e ele não pôde fazer. E aí eu assumi o lugar dele, e ele no dia veio me apresentando no desfile, ele veio na minha frente, né? E a partir dali, toda vez que eu estou com ele, eu encontro com ele, e eu reverencio ele justamente por isso, né? Porque primeiro ele tem uma força na dança, ele é uma força da dança de salão, e que no carnaval também teve ali o seu valor muito grande, porque ele também é um dos coreógrafos com mais estandarte de ouro, né? Ele e o Fábio de Mello são os coreógrafos aí que brigam esse campeonato, que marcaram a história com mais estandartes de ouro, se eu não me engano, 7 ou 8.
Então não tem como falar também de comissão de frente sem falar de Carlinhos Jesus. Maravilhoso! E o que falar de Jorge Saulo Finelon, Mocidade Independente de Padre Miguel? Olha, eu acho que depois da era, né, da era Rodrigo e Priscila, esse casal é o casal que tem feito grandes mudanças dentro do quesito. Se você perceber ali, né, os últimos desfiles deles, eles têm um jeito próprio de fazer comissão de frente, um jeito próprio que não é o meu, mas eu respeito e acho até interessante, porque é um espetáculo à parte, você vê muita coisa acontecendo, muita coisa. Se você olhar a comissão de frente esse ano, você tinha tudo acontecendo ali, né? E isso é legal, porque é a característica deles, é a característica desse casal. Você tinha ali um espetáculo à parte, você tinha aquilo ali acontecendo, muita coisa, né? Em 2 minutos, quantas coisas não aconteceram ali? Acho que eles contaram a vida toda da cantora naquela comissão de frente. Então, isso é legal, porque é o diferente, é um casal que tem a sua identidade também preservada e cultuada dentro da comissão de frente. Isso é maravilhoso, porque você também tem uma identidade, bom, enfim, e essa é uma diferença muito grande. Às vezes as pessoas perguntam, esses coreógrafos mais antigos, eles conseguiram ter uma identidade, por quê? Porque eles tiveram tempo para construir. Nós, mais novos, é difícil, porque todo ano a gente tem que copiar. O presidente já contrata a gente falando assim, a gente tem que fazer o Aladim voando, a gente tem que fazer o segredo, a mudança de roupa. Então, nós não temos tempo de mostrar nossa identidade, porque todo ano, quem é novo, é cobrado por uma explosão. E eles não, todos esses coreógrafos que você está me falando, exceto a Cláudia Mota, que é muito contemporânea, mas todos eles tiveram lá na década de 90, 2000, a sua importância e o tempo de construção da sua identidade. É verdade. Essa é a diferença também muito grande. E vamos fechar com ele, que já foi falado diversas vezes, Fábio de Mello. Fábio de Mello, para mim, é temporal, né? Se você quer aprender comissão de frente, se você quer falar de comissão de frente, se você quer coreografar, se você quer entender a dança em diálogo com o figurino, não existe uma comissão de frente que o Fábio não construiu o movimento em diálogo com o figurino. O figurino não estava ali apenas para se apresentar. Ele tinha uma construção cênica, ele tinha uma força, uma potência. E isso é muito característico do trabalho dele. Então você não tem como não aprender e ver e conhecer os trabalhos dele. Que maravilha. Me tira uma dúvida. É do Fábio de Mello aquela comissão da Imperatriz que eram as bruxas? Isso. Aquela comissão, para mim, é uma das mais lindas da história do carnaval. Isso aí. Maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E assim fechamos essa lista pesada, né? Listinha pesada. Que só pessoas boas. E agora, dessa listinha, quem eu não coloquei aqui, que você falaria, vale a pena citar o trabalho? Cara, hoje nós temos, vamos falar do trabalho hoje, né? Assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar na Série A, né, de coreógrafos, por exemplo, como Ariadne Lax, né, que é uma nova coreógrafa que tem aí mostrado a força da mulher, né, a força de poder trazer para Sapucaí trabalhos muito novos. Nós não temos como falar também de coreógrafos de São Paulo, porque isso faz toda a diferença, né? O tempo todo a gente está se espelhando em São Paulo e São Paulo está se espelhando na gente. Então, existem vários coreógrafos, por exemplo, a Yascara Manzini, que eu já citei, né? O André Almeida e outros que tem lá, que eu agora não vou conseguir lembrar o nome especificamente. Então, assim, é muito bom lembrar dessas pessoas, né, de São Paulo, desses profissionais que têm a história, e de outros profissionais aqui no Rio, da Série A, principalmente, por exemplo, a gente tem coreógrafos que estão chegando, que estão vindo da Série B para a Série A. Esse ano nós tivemos ali, são 3 estreias de coreógrafos que vieram da Série B para a Série A. Então, isso significa que o mercado está se renovando, o mercado está pulsando com uma galera nova que está chegando, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal. Que maravilha, é tão bom ouvir alguém que entende, sabe bem do que está falando, e esse é o nosso Jardel Augusto Lemos, e eu preciso liberar, porque eu sei que essa é a live 1 dele, tem a live 2 dele, e tem que dar aquele tempinho para ele
comer algo, ir no banheiro, escovar o dente, encher o copinho e ir para parte 2. Jardel, muito obrigado por você ter aceito esse convite, obrigado por você esclarecer tantas dúvidas. Eu amei a nossa live, amei saber mais do seu trabalho. Quando eu fiquei essa semana stalkeando você e procurando, realmente é um cara super novo, mas que tem tanta bagagem, que tem tanta coisa para falar, que a gente ficaria aqui até 5, 6 horas da manhã para poder conversar. Muito obrigado, que você cresça cada vez mais, que o seu trabalho na Sossego seja ainda maior de tudo que você já fez e que a gente consiga realmente ter um carnaval bacana. Eu tenho certeza que isso tudo vai passar e a gente vai conseguir comemorar, festejar essa data tão importante que é o nosso carnaval. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, né? A comissão de frente é isso. Comissão de frente é uma tensão entre exigência e experiência. Essa é uma frase muito importante. Então, tem muitas pessoas bacanas aí. A Poliane, que sempre segue meu trabalho também. Quero agradecer com muito carinho. É muito bom falar do que a gente gosta, do que, né, eu vivo disso. A minha vida hoje é da dança. Eu vivo da dança de todas as formas, né? Então, gostaria de agradecer muito essa experiência de poder estar aqui lembrando um pouquinho, falando mais do meu trabalho, agradecer a minha escola, a minha comunidade, Sossego de Niterói, do Largo da Batalha, que é a escola que acredita no meu trabalho, que é a escola que renovou o contrato comigo, para que eu, de fato, possa mostrar mais uma vez aí a história, um pouco da minha história dentro da produção artística em comissão de frente. Muito obrigado também, Bonfim, e é isso. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigado. Estou à disposição da Sossego, à disposição do nosso coreógrafo. Para você que está chegando agora, 9 horas eu volto com a rainha de bateria, Letícia Guimarães, direto da Inocentes de Belford Roxo. Jardel, beijo, boa live para você. Tchau, agora. Tchau, galera. Tchau, tchau, Bonfim. Boa noite, tchau. Obrigado.